Nessa época de férias escolares, vamos falar sobre assistência viagem. Quem vai explicar para a gente exatamente o que é e como funciona isso é o Giancarlo Dezzi. Ele é diretor de operações da Assistecard Brasil. Tudo bem, Giancarlo? Tudo bem? Como vai? Tudo jóia. O que é exatamente essa assistência viagem? Olha, nós poderíamos resumir como uma gama de serviços e benefícios que um traveler, né, um viajante, pode usufruir em caso de um evento inesperado ou indesejado durante uma viagem. Uhum. São vários serviços gratuitos que vão desde um auxílio junto à companhia aérea no rastreamento de uma bagagem perdida, ou acionamento de um médico para que assista o beneficiário em um hotel, até a repatriação médica ou funerária até o Uhum. país de residência. Além disso, existem serviços de concierge, como indicação de um restaurante ou até mesmo de uma floricultura. O Giancarlo, eu imagino que pouca gente, né, pensa nisso na hora de fechar um pacote de viagem. Você tem esses dados de quanto a porcentagem, né, de pessoas, de turistas que realmente fazem? Se isso tem aumentado, né? As pessoas estão mais atentas para esse tipo de coisa? Olha, eu não tenho este número, mas eu posso te dizer que realmente quando uma pessoa vai viajar, ela vive um momento de expectativa, né, de otimismo, e muitas vezes nesse momento a compra de um cartão de assistência não parece ter muita importância. Uhum. Mas se algo infelizmente não sai como planejado nessa viagem, como um acidente ou a perda de uma bagagem, aí o nome da Assistcard, o nome dessa empresa de assistência vai ter um forte peso. Então, nós devemos pensar que quando uma pessoa se encontra em uma situação difícil em um país estranho, que muitas vezes nem mesmo fala o idioma, Uhum. os nossos serviços vão se tornar imprescindíveis para a solução do problema. Por essa razão também somos chamados de anjos da guarda dos viajantes. Uhum. E esse tipo de seguro, esse tipo de assistência, é caro? Não, nós temos, é lógico que isso vai depender muito do produto adquirido, ou seja, dos serviços que a pessoa deseja comprar e do prazo do período dessa viagem. Mas eles podem ter um valor de $10 a $300 mais ou menos. Uhum, certo. E aí, como funciona, né? Se acontece então alguma coisa, esse atendimento, a pessoa pode fazer uma cobertura completa ou ela pode escolher alguns tipos de cobertura? Exatamente, ela tem vários serviços, né? E funciona da seguinte forma: os beneficiários eles recebem um kit Assist Card quando eles fazem pacote deles numa operadora de turismo com o seu agente de viagem e recebem vários documentos da Assist Card, um cartão personalizado e uma listagem com os telefones de contato das centrais Assist Card espalhadas em vários lugares do mundo. Uhum. Então, esse card holder, esse beneficiário, ele vai entrar em contato com uma das centrais em caso de uma necessidade, informar os seus dados, explicar o que ocorre e para que nós possamos organizar esse serviço desejado a ele. Existem países que nem aceitam a entrada de turistas que não têm algum tipo de cobertura, Giancarlo? É verdade. Alguns países exigem esse tipo de serviço, tendo em vista que ele garante a cobertura de determinados valores, né? Por exemplo, assistência médica. Na Europa, existe um tratado, que é o Tratado de Schengen, que é uma convenção entre os países europeus sobre uma política comum sobre a entrada de estrangeiros nos países da Europa. Uhum. Nesse tratado se exige uma assistência à viagem com valor mínimo de 30 mil euros. Uhum, tá certo. Bom, eu imagino também que existam casos aí para exemplificar, né? Você tem aí, claro, sem citar o nome, né, da pessoa, mas algumas coisas que aconteceram, né, em viagem que realmente foi importante a pessoa ter um seguro desse tipo? Com certeza. Nós temos vários casos, né? Infelizmente, o nosso business tem inúmeros casos difíceis, quase que diariamente, né? Os casos mais delicados, eu diria que são as repatriações, as médicas e as funerárias, né? Onde a Uhum, família está sempre em constante contato com a Cisticard e muitas vezes nós somos contagiados pela emoção dessa situação, né? uhum. Então, também casos de repatriação, de internações médicas que são complexas, mas aí a nossa expertise no contato com os hospitais e com os prestadores de serviços vão fazer a diferença e a família do assistido vai se sentir mais tranquila com a nossa constante monitoria médica e o apoio a esses familiares. Uhum. Quem não tem um tipo de assistência desse, por exemplo, se acontece uma fatalidade, como que é o transporte, por exemplo, do corpo de volta para o Brasil?
Nós temos prestadores conveniados em todos os lugares do mundo, e, inclusive empresas aéreas que fazem esse tipo de transporte, empresas funerárias. Nós organizaremos toda a documentação com o consulado e o corpo, em alguns dias, ele é trazido no país de residência do beneficiário. Tá certo. Bom, a gente conversou então aqui nessa época de férias, né, para quem está indo viajar agora em julho ou até planejando de repente férias de fim de ano, férias em janeiro. A gente conversou com o diretor de operações da Assiste Card, o Giancarlo Detzi. Obrigada, viu, Giancarlo? Até uma Muito próxima. obrigado a você.